A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte:
Tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando. Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum, nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte: tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então, se você